Boa noite. Já pensou poder cancelar um serviço ruim sem ter que falar com um atendente treinado para te enrolar? E em poder esperar um retorno da empresa quando uma ligação do call center cair sem nenhuma explicação? Demorou, mas pode acontecer. Pode parecer sonho, mas deve virar realidade com as novas regras que a Anatel implanta essa semana. O absurdo é parecer sonho, algo que deveria ser básico. O direito pleno do consumidor de ter o serviço pelo qual paga sendo bem prestado. E no NT Vale de hoje você também vai ver que pilotos de avião admitem ter dormido no ar. 57% dos pilotos já cochilaram sem querer durante voos nacionais. Papa fala em segredo com vítimas de abuso sexual e diz que domingo é o dia da família. Noite de guerra na faixa de Gaza, ataques matam 7 e aumentam tensão na região. E ainda, como cuidar da pele na estação mais fria do ano? Passam a valer esta semana novas regras para facilitar a vida do consumidor na relação com as operadoras de telefonia, de TV por assinatura e de internet. Só no ano passado foram mais de 3 milhões de reclamações registradas. O novo regulamento da Anatel promete acabar com o sofrimento de quem precisa, por exemplo, cancelar uma assinatura. A longa espera começou quando o Tiago tentava cancelar o combo de TV, telefone e internet. Foram 2 meses de ligações intermináveis para o call center da operadora. Eles prendem a gente por 40 minutos, 1 hora no telefone e a gente não consegue atendimento, não consegue resolver. Um atendente passa o protocolo, às vezes eles nem sabem se na próxima ligação você liga lá, eu tenho um protocolo tal. Para eles não faz diferença. Só no ano passado, a Anatel recebeu mais de 3 milhões de reclamações contra operadoras de telefonia fixa e móvel, banda larga e TV por assinatura. A partir dessas queixas, a agência criou em fevereiro um novo sistema de regras para proteger o consumidor. Parte do regulamento começa a valer a partir desse mês. Veja as principais mudanças. As operadoras são obrigadas a disponibilizar a opção de cancelamento no menu principal, sem a necessidade de falar com um atendente ou ainda pela internet. A prestadora tem no máximo 2 dias úteis para atender a solicitação. Se a ligação cair, o call center deve retornar a chamada para o consumidor. As promoções deverão ser estendidas para todos os clientes, tanto os novos quanto os antigos. Caso o consumidor questione alguma cobrança, a empresa terá 30 dias para dar uma resposta. Se o prazo não for cumprido, a fatura deve ser corrigida pela prestadora. As regras elas vão trazer, evidentemente, uma melhoria nos direitos do consumidor, porque elas vão estar atestadas ali, principalmente com a questão de devolução de valores, prazos para as companhias terem que responder ao consumidor. E o consumidor tem que estar ciente de ter o conhecimento desses novos direitos e da utilização desses direitos. Acabou o prazo para registro de candidatos para as próximas eleições. Neste domingo, começou a corrida eleitoral. A mini-reforma que estabeleceria mudanças nas campanhas não vale para esse ano, mas ainda assim você precisa ficar atento ao que é permitido ou não aos candidatos. Ainda em clima de Copa do Mundo, o primeiro dia de campanha eleitoral foi tímido, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O que marcou mesmo o domingo foi um debate com candidatos ao governo do estado. Patrícia, que coordena este cartório eleitoral, conta que este ano poderiam valer novas regras para a campanha eleitoral. Mas que se discute, como toda eleição, a aplicabilidade dessas regras. Houve uma mini-reforma eleitoral e se discutiu a respeito da sua aplicação, tendo em vista o princípio da anualidade da maioria das leis, né, que tem que ter 1 ano de existência para que possa ser aplicada. Então, o Tribunal Superior Eleitoral definiu certas questões, como, por exemplo, a utilização de cavaletes, que me parece teria sido proibida nessa mini-reforma. Ainda estará permitido usar os cavaletes nesta eleição de 2014. O primeiro turno das eleições acontece no dia 5 de outubro.
Desta vez, os eleitores escolhem governadores, deputados federais e estaduais, senadores e presidente da República. 141.800.000 eleitores devem comparecer às urnas em outubro. Conforme a lei das eleições, os candidatos e as coligações podem contratar serviços alto-falantes em suas sedes para promover a campanha das 8 às 22 horas. Os comícios também estão autorizados das 8 às 24 horas. A propaganda eleitoral na internet também está liberada no site de cada candidato. A propaganda em rádio e televisão será transmitida a partir de 19 de agosto. A fiscalização do cumprimento das regras será feita pelos tribunais regionais eleitorais e pelo Ministério Público Eleitoral. O eleitor também poderá denunciar o descumprimento das regras por meio dos canais disponibilizados por cada um dos órgãos. Se tratando de eleição geral, o julgamento dos processos ocorre nas capitais dos estados e na capital do país. Todavia, no interior, como a eleição é de âmbito nacional e estadual, essa fiscalização pode ser feita pelos cidadãos, pelo próprio Ministério Público e pela Justiça Eleitoral, na medida em que houver alguma denúncia. A Receita Federal abre amanhã a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Mais de 1 milhão de contribuintes estão nesse lote. Quase a metade do grupo é composta por idosos e deficientes que têm prioridade. O pagamento ultrapassa R$1,6 bilhão e será feito no dia 15 de julho. Você pode consultar se já recebe a restituição agora no site da Receita ou ligando para o número 146, o Receita Fone. E a chuva não deve aliviar o sistema Cantareira, que deve ter mais uma temporada de seca. A análise foi feita pelo comitê que monitora a situação do principal manancial paulista do estado. O diagnóstico apontou que a situação é crítica e o sistema tem apenas 25% de chance de se recuperar após o próximo verão, o equivalente a 546 bilhões de litros entre dezembro e abril de 2015. Este volume de água seria necessário apenas para repor o volume morto, usado emergencialmente, e ainda devolver apenas 37% da sua capacidade antes do próximo período de estiagem. Na última década, essa é a primeira vez que o sistema iniciou a temporada sem chuvas, de maio a setembro, com menos de 35% da capacidade. Além da seca ser a mais severa dos últimos anos, o uso inédito de 182,5 bilhões de litros da reserva profunda das represas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo deve retardar a recuperação. Outro fator que pode piorar o quadro é se caso a Sabesp decida retirar mais 100 bilhões de litros do volume morto, visto que a reserva tem ao todo 400 bilhões de litros. A possibilidade já foi cogitada pela companhia, mas enfrenta a resistência da Agência Nacional de Águas, um dos órgãos gestores do sistema que quer que a empresa reserve 5% do volume já utilizado para depois de novembro. Em nota, a Sabesp informou que espera que o período de chuvas, que tem início em outubro deste ano, deve ajudar a normalizar os níveis dos mananciais e que está preparada para garantir o abastecimento da região metropolitana de São Paulo até meados de março de 2015. Um surto de hepatite A preocupa moradores de uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro. A principal suspeita é de que a água na região esteja contaminada. Ainda não há confirmação de que as crianças e adolescentes diagnosticados com o vírus da hepatite A foram contaminados pela água dos poços artesianos que servem a maior parte da comunidade da Camarista Meyer, na zona norte do Rio. Mas, de acordo com os moradores do local, a falta de saneamento básico parece ser o único fator comum entre pelo menos 14 casos registrados só este ano. Dados do Ministério da Saúde comprovam a relação entre a doença e a falta de água e esgoto tratados.
As regiões Norte e Nordeste, que apresentam respectivamente 31,2% e 23,3% de todos os casos de hepatite A no país, são as mesmas que detêm os piores índices de saneamento básico. Enquanto apenas 46% dos domicílios na região Nordeste têm coleta de esgoto, o mesmo dado na região Norte não passa de 13%. A coisa só fica pior quando o assunto é o tratamento do esgoto. Os índices são de 19% e 8%. O Laboratório de Hepatites Virais aqui da Fundação Oswaldo Cruz é referência nacional de pesquisas sobre a doença. E, de acordo com especialistas, apesar de muito raros, os casos mais graves de hepatite A podem até matar. A contaminação se dá principalmente através do contato com as fezes de uma pessoa infectada. Então, apesar de ser mais comum que as hepatites B, C, D e E, tanto a prevenção quanto o tratamento da doença são relativamente simples. Não existe um tratamento específico. Ele geralmente tem uma evolução benigna. Conforme ela veio, ela também geralmente vai embora. O indivíduo que está infectado, o importante seria a lavagem das mãos com água e sabão, porque é no momento em que ele estiver com as mãos contaminadas, ele vai tocar em objetos ou comida em que as outras pessoas vão tocar. Um dos filhos de Françoise teve hepatite A, por isso ela trouxe o resto da família para ser examinado aqui no ambulatório de hepatite do Instituto Oswaldo Cruz. Fiquei muito assustada, porque eu nunca passei por isso na família, nunca tivemos isso, a primeira vez, todo mundo junto, né? Aí o médico aqui falou que tem que fazer o exame para saber o que essa família tem. É por isso que quando acontece uma concentração de casos, o melhor é vacinar todo mundo na região atingida. Terça-feira com predomínio de tempo frio em todo o Brasil. Quase todo o sul tem sol, mas faz frio ao amanhecer. Risco de geada na Serra e Planalto de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Chove fraco no leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina. Sol e chuva fraca no norte do Paraná. Em Porto Alegre, máxima de 19, mínima de 8 graus. Uma frente fria avança sobre o sudeste. Chuva e muito frio no sul e leste de São Paulo. Sol forte em boa parte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. As outras áreas da região têm sol, muitas nuvens e chuva isolada. No Rio de Janeiro, máxima de 27, mínima de 17 graus. O ar seco predomina sobre o centro-oeste. Quase toda a região tem sol forte e calor. O dia fica úmido, com muitas nuvens e chuva em boa parte do Mato Grosso do Sul. Já no norte do estado e oeste do Mato Grosso, ficam com muitas nuvens, mas não chove. Em Campo Grande, máxima de 22, mínima de 13 graus. No Nordeste, quase toda a região tem sol forte e ar seco. Chuva isolada no norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. No litoral da Bahia, o Rio Grande do Norte, o sol aparece entre muitas nuvens e chove rápido. Em Salvador, máxima de 28, mínima de 22 graus. No norte, em boa parte do Pará, no Tocantins, em Rondônia e no Amazonas, o sol fica forte e não chove. No sudeste do Amazonas e leste do Acre, o sol aparece entre muitas nuvens, mas faz frio. Em Belém, máxima de 33, mínima de 23 graus. E a seguir você vai ver, na hora de viajar, você confia no piloto do avião? É já já, depois do intervalo.